Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h32. Revista Justiça. Debate. Nosso debate de hoje, o controle do empregado por meios digitais. Quando isso ofende o direito à intimidade do empregado? Vamos abordar aqui as ferramentas de controle dos equipamentos, geolocalização do trabalhador, revistas, câmeras e muito mais. Estamos recebendo aqui o doutor em Direito, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, especialista em Direito Empresarial, também advogado, palestrante e professor Fabrício Moreno Furlan. Doutor Fabrício, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Também está conosco a advogada trabalhista há mais de 15 anos, pós-graduada em Processo Civil e Direito do Trabalho, a doutora Jamile Borraceni. Doutora Jamila, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos novos amigos, advogados e aos ouvintes. E também está conosco ela que é advogada e professora de Direito do Trabalho, doutora Bruna Cardoso. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos, agradeço imensamente a oportunidade. Doutor Fabrício, vou começar com o senhor, até peço que o senhor chegue um pouquinho mais perto aí do microfone para fazer uma introdução a respeito desse tema. Estamos acompanhando o avanço tecnológico, a pandemia trouxe muitas ferramentas novas, o teletrabalho, e de vez em quando aparece aqui decisões judiciais, por exemplo, de uma empresa que foi condenada a indenizar um trabalhador porque tinha que deixar a câmera dele ligada o tempo todo em casa para provar que ele estava trabalhando. Mas o que podemos fazer de introdução a respeito desse tema, a respeito desses meios digitais e a relação dele com o direito do trabalho? Bom, Sérgio, interessante, né, que houve uma evolução da tecnologia, eu acho que grande parte causada, como você disse, pela pandemia, mas a gente já tinha preparado a CLT para o sistema de teletrabalho em 2017, com a reforma trabalhista, e ninguém imaginava que 2, 3 anos depois íamos ser, então, receber essa pandemia e todo mundo ia para casa. O teletrabalho era algo tímido quando criou-se em 2017, e ninguém imaginava que ia avançar tanto a tecnologia. Então, se de um lado a gente tem esses mecanismos do empregado poder trabalhar remotamente e ao mesmo tempo ser controlado, de outro a gente tem a Constituição, que protege a vida privada, a intimidade, o Código Civil igualmente, e novas leis que cuidaram também da questão da proteção de dados. Então, o direito do trabalho brasileiro, então, passa a existir com essas tecnologias de controle, e como você mesmo disse, sistemas cada vez mais modernos em que visualizam pela própria câmera do computador onde anda o empregado, o que ele faz, sistemas de controle de teclados chamados keyloggers, que são controles que sabem exatamente o que ele digitou. Isso faz com que a empresa saiba até as senhas do banco do empregado, porque ela sabe em que tela ele está e o que ele está digitando. Então, imagino que a gente está vivendo aí um mundo diferente, talvez aqueles nossos conceitos de intimidade, vida privada e outros talvez tenham que ser revistos. Estou vendo que eu vou aprender muito com vocês aqui hoje, né? Só fala até sobre os keyloggers, que são esses monitoramentos até do que é digitado. E para a senhora, professora Bruna, como foi também a evolução do direito do trabalho desde o advento da pandemia e o uso da tecnologia? Então, a pandemia, ela ao mesmo tempo que freou os empresários, fez com que eles economizassem muito, porque eles viram que não precisaria comportar aquela estrutura enorme, e aí fez com que as pessoas trabalhassem de casa. Acabou a pandemia e manteve as pessoas em casa. E aí o que acontece? A questão da proteção de dados, não somente como uma pessoa faz uma entrevista de emprego. A pessoa preenche um formulário, a pessoa entrega seu currículo, envia o currículo. O que é feito com esses dados? Como está sendo tratado esses dados? Porque a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela fala sobre esse tratamento. E um tratamento tanto de uma pessoa física quanto a pessoa jurídica. A gente está no cenário da empresa com o empregado. E aí, a empresa, ela muitas vezes filia o empregado sozinho. E aí a pessoa tem o desconto do sindicato, por exemplo, no contra-cheque e nem sabe que era filiado. E isso é um dado sensível do empregado. Estava fazendo uma leitura sobre julgados e tinha uma situação, por exemplo, que o empregado, ele era da religião adventista do sétimo dia
E aí, só que a folga dele não era naquele período em que eles precisam, que é entre as 6 da tarde de sexta-feira às 6 da tarde de sábado, fez com que a liberdade religiosa dele não foi respeitado e é questionado tudo isso, a opção sexual da pessoa. Muitas vezes encontra essa barreira porque identifica a pessoa com essa questão. Tem a questão religiosa, por exemplo, de horários e tudo mais. E aí esses dados não estão sendo relevados, não tem essa proteção porque a pessoa precisa dar o consentimento. E a empresa trata o dado da pessoa como quer. Por exemplo, os dados bancários, na hora que vai fazer, eles pedem para poder fazer o pagamento. Será que está sendo protegido? Será que está tendo um tratamento? Tudo isso. Vamos lá, doutora Jamila, essa questão também com o avanço tecnológico, como a senhora nesses 15 anos do direito do trabalho vem acompanhando e as suas principais ou iniciais preocupações para o nosso debate? Eu pego um gancho no que ela falou, porque eu lembrei, essa questão da LG, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque é interessante que desde a contratação o funcionário já esteja ciente de que naquele estabelecimento tem câmeras. Então, assim, quanto mais a empresa for transparente com o funcionário, ela também vai se resguardar. Então, assim, a partir do momento que ela começa, porque de um lado vamos ter os princípios da intimidade, da liberdade de expressão, da privacidade, e do outro temos os interesses da empresa também, resguardar seu patrimônio, o seu poder diretivo. Então, assim, quando eles se desequilibram, então, assim, o importante é que a empresa esteja sempre resguardada e seja transparente com o funcionário para que não haja esse tipo de violação. Doutor Fabrício, aproveitar que estamos falando de LGPD, que a doutora Bruna trouxe para nós também. A LGPD é um pouco mais recente, foi até depois da pandemia, mas ela já veio, assim, podemos dizer, preparada, já pensando no que estava acontecendo com esse avanço tecnológico? Eu acredito que sim. Na verdade, ela é pouco conhecida, algumas críticas são feitas de forma injusta, porque, na verdade, em países, assim, digamos, mais desenvolvidos em matéria de direito digital, isso já é uma realidade há muito tempo. Eu me lembro uma vez que eu assisti um jogo de futebol num outro país e eles fizeram sorteios no meio do jogo. E o que eles fizeram? No instante que uma pessoa era sorteada, corria do lado dela uma cheerleader lá para entregar o prêmio e do lado alguém de terno e gravata com um contrato em que o espectador assinava consentindo com que aparecesse. Em segundos isso era feito, então aparecia no telão a pessoa ganhando o prêmio. Isso eu via há 15 anos. Então, quer dizer, em países assim, que reconhecem melhor a questão tecnológica, percebe-se que o uso da imagem é muito valoroso. Então, as pessoas têm que consentir. Igualmente, a questão do empregado. Como quando a empresa quer promover as suas redes sociais, etc. A gente sabe quanto isso tem valor para as empresas hoje em dia, esse ambiente virtual. E ela usa a imagem do empregado. É algo que a LGPD tratou, mas, digamos assim, regulou. Algo que era meio que óbvio, porque a empresa, quando ela contrata o empregado, ela contrata o trabalho e não a imagem. Então, a imagem tem que ser bem estabelecido quanto vale, se vai ser remunerado, se o empregado cede o uso da imagem. Algo para complementar ainda nesse quesito do direito de imagem, professora Bruna? No direito de imagem, por exemplo, na rede social, como ele estava falando, a empresa, ela muitas vezes, ela promove, faz com que a pessoa vá muito além do que as suas atribuições, para que aquele produto seja vendido. E a pessoa precisa tirar foto, a pessoa muitas vezes trabalha de casa, e aquele momento é assim, quando, na época da Revolução Industrial, ouvia-se muito em filme o som da sirene, em que a pessoa sabia o horário do almoço, sabia a hora que encerrava o turno. Hoje, você não sabe a hora que encerra o turno, porque o patrão, ele faz o grupo, aí manda mensagem. Ah, tal coisa aconteceu. Aí a pessoa vai resolvendo.
é no trânsito, é dentro de casa. E aí o horário de trabalho da pessoa sempre vai se estendendo, não se encerra depois que fecha a porta do trabalho e entra. E aí isso tudo mostra que a era digital, a era da internet, ela dá liberdade? Dá liberdade. Só que hoje dá liberdade demais para a empresa e de menos privacidade para o empregado. Como, por exemplo, a doutora estava abordando antes, a gente estava conversando, sobre a questão da rede social do empregado. Será que o empregado ele precisa manter, por exemplo, um burocrata, como a gente usa muita roupa social e tal, e aí a gente precisa ter essa imagem na nossa rede social pessoal, particular, e aí isso é uma violação da sua intimidade, porque você pode ter suas fotos, por exemplo, em um show do Rock in Rio da vida, ou praticando um esporte, ou mostrando a sua opinião mesmo, abertamente, e isso não se reflete ao seu trabalho. Será, doutora, que a empresa ela pode punir o empregado por uma opinião que ele se manifeste na rede social particular? O debate é grande, né? Bem grande. Eu acredito que não, né? Porque quando você tem essa liberdade de expressão, quando você emite opinião, não há o que a empresa, né, punir. Mas quando passa a ser um ato discriminatório, por exemplo, um gerente, algum gestor, ele na sua rede social que é privada, ele emite lá, reposta alguma coisa homofóbica. Isso aí é crime, né? Isso aí, bem ou mal, vai interferir na relação de trabalho, pode, inclusive, até interferir negativamente na imagem da empresa. A empresa que é inclusiva, que, né, é de acordo com a diversidade. Aí tem aquele funcionário ali que tem esse ponto de vista homofóbico, além de um crime, ela pode, inclusive, né, em que pese não ser diretamente, estar ligado ao exercício da atividade dele na empresa. Isso pode sim, ela pode simplesmente, eu entendo que demiti-lo porque ele não está dentro dos padrões que a empresa entende ser dos seus funcionários. Algo assim que vai além da ética, por exemplo, opinião... Assim, algo que vai além da ética, que vai, por exemplo, numa posição partidária. Igual quando a gente estava na nossa última eleição, o Brasil se dividiu entre A e B. E se o funcionário ele se manifesta nas suas redes sociais no A e a empresa em si no B? Esses conflitos, porque a questão dos dados sensíveis dentro da LGPD tem, por exemplo, a sua opinião partidária, sua opinião política. Às vezes, a empresa não sabe, por exemplo, que a pessoa se identifica como homossexual. E a empresa, na rede social, acompanhando, justamente por fofoca de outros funcionários, apresenta seus superiores, e a pessoa começa a ser perseguida. Tudo isso mostra o quanto que abre esse leque, abre essa situação de que a empresa começa a entrar demais na vida particular. Deixa eu aproveitar esse gancho, vou pular para o doutor Fabrício. Doutor Fabrício, essa questão, então, viola a privacidade do funcionário? Esse funcionário, quando aceita trabalhar naquela empresa, ele abre mão dessa privacidade ou isso não existe? O que o senhor faz de análise dessa situação em que a empresa vai verificar o perfil dessa pessoa numa rede social? Isso é interessante, porque a Constituição ela protege não só a intimidade, mas a vida privada. Então, eu diria que a vida privada é algo assim mais aberto e é fácil de a gente descobrir. Então, como disse a doutora Bruna, se eu estou no supermercado de shorts, vamos dizer, olha, o doutor Fabrício usa shorts, não é? E isso é minha vida privada, não é algo secreto. Já a intimidade já é o mundo do secreto. E eu acho que a questão de uma escolha política, principalmente um ponto interessante, tem a ver com o meio do caminho, né? Não é algo secreto, mas eu não preciso contar para o meu empregador para quem eu voto. E nós tivemos, em algumas eleições, uma situação que alguns até configuravam como um assédio eleitoral. Sim. Em que o empregador declaradamente mostra apoio a um candidato, faz declarações para os empregados, faz reuniões do tipo, olha, é importante para a continuidade do nosso negócio a vitória. E, de fato, começa já a postura patronal como configuradora de assédio, no meu entender já é um assédio. E, por outro lado, se ainda por cima o empregado tem algum tipo de punição ainda que ele seja despedido sem justa causa e ele demonstrar esse nexo de causalidade de que foi a conduta dele de escolha
por um caminho eleitoral diferente do patrão, eu acho que configuraria um despedimento discriminatório. Seria complicado, o ônus da prova seria tudo do empregado, mas algumas empresas elas têm uma postura assim tão ativa na defesa de um lado, né, de um determinado partido ou de uma pessoa, que eu acho que não seria impossível a configuração de que houve uma ofensa. Eu acho que as pessoas elas têm o direito de, com base, como disse a doutora, na liberdade de expressão, de poder, cada indivíduo poder falar a sua escolha política. Doutora Jamila, eu acabei pulando a senhora, mas e aí? O que a senhora pode complementar? Isso aí demonstra um abuso do poder, né, do empregador. Sim. Inclusive, eu lembro que na pandemia eu escutei relatos que tinha empregador que exigia que, né, os funcionários voltassem naquele candidato. Então, isso aí realmente a empresa está invadindo. É o assédio eleitoral, né? Que nós estamos acompanhando até algumas decisões judiciais condenando esses empresários, né? Isso, é verdade. Então, assim, tem a liberdade de expressão, mas todo mundo sabe que nenhum desses direitos, princípios, eles são absolutos, né? A partir do momento que você desequilibra, invade do outro, então tem que se buscar realmente, dentro da proporcionalidade, manter esse equilíbrio entre eles. Então, assim, não pode estar demitindo por justa causa ou realmente, mesmo que seja sem justa causa, demonstre que é por um auto discriminatório da empresa. Essa situação vamos acompanhar agora, né, as eleições municipais. Futuramente talvez tenhamos decisões nesse sentido. Ainda falando sobre violação à personalidade, os direitos de personalidade, doutora Bruna, o que podemos trazer de alerta para o nosso ouvinte? Eu tenho certeza que a pessoa precisa entender, por exemplo, tem gente que pega o contra-cheque, não entende o que está ali vendo, o que está sendo descontado, o que está sendo atribuído. É uma coisa simples, não sabe qual é o sindicato que representa a categoria, não sabe que direitos possui. E aí já começa dali saber se o procedimento e o protocolo que a empresa adotou respeita o direito dele. Igual, por exemplo, revistas, igual a questão do controle do celular. O celular que a empresa utiliza é o seu próprio e incluiu, ou ele te deu um celular corporativo? São regras diferentes. Doutora? Quando você está no seu celular próprio, a empresa ela não pode saber, por exemplo, acompanhar suas chamadas. Para quem você ligou, quais foram as mensagens que você enviou, acessar o seu e-mail pessoal e saber para quem você enviou e sobre o quê. Mas quando é corporativo, aí a empresa pode sim saber se quando você começou a acessar, quando você saiu, com quem você atendeu, até certos limites. Só que isso é a diferença que a empresa não separa. Muitas empresas não fornecem um notebook próprio para o trabalho, principalmente home office. Eles gostam de ajudar como? Com a internet, pagando os dados, luz, essas coisas. Mas quando os equipamentos eletrônicos, geralmente a pessoa usa do próprio. E aí começa a invasão dos dados. Porque quando você está numa empresa, tem empresa que faz limitação, por exemplo, dos sites que o funcionário pode acessar. Tem restrição, não entra. Tudo bem, sobre produtividade, sobre não ficar usando o tempo de maneira ociosa. Só que você não pode colocar como empregador, não pode colocar uma limitação no computador pessoal do empregado. Não pode colocar essa imposição do não uso do celular dentro da empresa, uma regra, no momento em que ele está no intervalo entre a jornada, na hora do seu descanso, na hora do seu almoço, do seu jantar, tudo isso. Pois é, doutor Fabrício. E essa questão, né, da empresa, se ela fornece o celular é uma coisa, se ela fornece o notebook é outra coisa. Só até citou aquela situação da pessoa que tem um computador pessoal, mas trabalha para a empresa, e a empresa começa a monitorar o próprio computador dessa pessoa. Como é que fica isso, então? É interessante que tenhamos tudo bem claro, o celular tem que ser o da própria empresa, um corporativo, o equipamento cedido também corporativo, ou não há nada que regulamente isso? Interessante como a doutora Bruna colocou, e me parece que o que ela colocou foi um cenário ideal, de realmente separar os equipamentos que são os pessoais e os profissionais. Mas esse é um cenário ideal que a gente não vê na prática, como ela mesma ressaltou. O que eu acho, sinceramente, é que quando a gente trabalha para alguém, embora a contratação seja da nossa atividade,
e eu falo isso com todo cuidado, o que, na verdade, a gente negocia é o nosso tempo, né? Ou numa posição até meio conspiratória, assim, é a nossa própria existência. Então, se você trabalha para alguém das 8 às 18, é como se das 8 às 18, para poder trabalhar para aquela pessoa, você abrisse mão de fazer aquilo que você pessoalmente gostaria de estar fazendo. Né? Eu sei que essa conversa soa até quase que um grito socialista, mas não é isso, gente. É porque, na verdade, baseado nisso, é que o empregador pode fiscalizar o trabalho e baseado nisso é que o empregado recebe mesmo quando não faz nada, porque a CLT fala que o tempo à disposição é computado na jornada. Então, quando eu estou sem fazer nada, é como se cada minuto meu estivesse sendo remunerado, o que faz com que o empregador tenha direito de dizer assim, nesse minuto eu comprei, então você não pode fazer outra coisa. E é por isso que eu vejo que, embora o cenário ideal, né, proclamado aí pela doutora Bruna, seria realmente o desejável, na prática o empregador ele não quer que você use, ainda que fosse as suas coisas pessoais, porque naquele minuto em que ele está te remunerando, você não pode entrar no seu celular pessoal e mandar uma mensagem, conversar, etc., porque é como se você estivesse, entre aspas, roubando o tempo que você foi remunerado. Né? Como é que fica isso? Então, por isso, eu entendo que eu tenho visto várias decisões. Vejam, baseado no fato de que se a gente está à disposição do empregador sem trabalhar, a gente está sendo remunerado, a gente vê decisões que estão permitindo monitorar de uma maneira assim, bastante ostensiva o empregado. Eu acho que a saída, nós advogados que eventualmente damos consultoria para a empresa, é deixar isso muito claro. Como você mesmo disse, Sérgio. Então, colocar talvez no regulamento, normas, diretivas, explicando, olha, absolutamente tudo que você faz está sendo monitorado. Existem softwares que tiram foto da imagem do empregado pela câmera, para ter certeza de que ele está trabalhando mesmo, se ele não está em outro lugar, no lugar errado. E isso eu acho que é uma realidade e é algo que a gente tem que estar preparado, porque, eu repito, é como se o empregador quisesse ter certeza de que se o empregado está em home office, ele não está usando o tempo dele para outras coisas. Numa visão da dignidade, da existência humana, tudo nos parece ruim, né? Negativo. Mas no mundo trabalhista moderno, talvez seja algo esperado já dessas novas tecnologias. E para a senhora, doutora Jamila, isso é uma realidade que temos que enfrentar, então? Sim, com certeza. Já tem até decisões, como o doutor falou, nesse sentido, mas sempre buscando esse equilíbrio, o bom senso do funcionário, né? De não ficar utilizando, abusando, porque ninguém também consegue ficar 8 horas trabalhando, né? Mesmo que esteja dentro da empresa. Então, assim, você tem que, de fato, utilizar aquele tempo à disposição da empresa para trabalhar. Mas a empresa também não pode ser tão invasiva, rígida. Ela tem que respeitar, e essa fiscalização dela teria que ser no sentido de produtividade, né? De ver se ele está trabalhando direitinho, e não nesse sentido realmente de tornar-se uma coisa que vira rígido e a pessoa se sente mal de estar ali o tempo todo vigiado, o tempo todo fiscalizando. Isso aí, ao invés de dar um resultado de produtividade, reduz a produtividade dos funcionários. Tanto é que hoje em dia tem empresas que fazem, né, áreas de lazer, a pessoa trabalha muito mais à vontade, sem toda essa pressão, mas vai depender muito do setor, né? Então, assim, para cada caso tem que ter uma análise, mas eu acho que o bom senso do funcionário é fundamental nesse... Quer falar, doutor Fabrício? Não, perdão, eu acabei esbarrando aqui. Eu estava pensando até, né, nessas formas aí de controle, e é algo normal, vende-se, né, esse produto para as empresas, né, de controlar para que o empregado... E veja, não estamos nem falando de um mau uso, até mesmo de eventual contato do empregado com concorrentes. O que é curioso, porque eu entendo a defesa empresarial de não permitir que um empregado converse com um concorrente, com aspecto de, eventualmente, roubo de informações, etc. Mas no mundo em que os empregos hoje, as pessoas ficam 5, 10 anos no emprego máximo e acabam trocando, é inevitável que haja até, digamos, um assédio para a pessoa ir trabalhar na concorrência. E se ele tiver absolutamente tudo vigiado, fica curioso, né? Ele não vai conseguir nem marcar uma entrevista de emprego. Eu entendo no aspecto empresarial esse controle, mas nós somos livres, né?
E esse controle, doutora Bruna, pode ser feito dessa forma tão assintosa assim, o monitoramento ali, a câmera em cima, saber o que a pessoa acessa, isso independente se ela está lá trabalhando no escritório físico ou se está à distância trabalhando em casa? Um aspecto que eu gostaria de abordar, que eu estava aqui lembrando, um aspecto positivo do controle. Vou dar um exemplo. Sabe o ponto... Ele pode ser feito, então? Ele pode ser feito desde que fique às claras, como a gente vem abordando. É preciso explicar como funciona e que o protocolo é esse justamente para a proteção do próprio empregado, que ele está produzindo provas feitas pela própria empresa de que ele está dentro da norma. Que caso a empresa utilize alguma justificativa, igual ele estava dando o exemplo de passar os dados para uma concorrente, me comprova que eu fiz isso, porque eu não fiz. Então, se foi manipulada esta informação como desculpa para que eu fosse mandado embora. E aí o que acontece? Tem pontos positivos esse controle. Por exemplo, o ponto eletrônico. Não aquele inglês que a pessoa coloca de 8 às 18 e assim vai fechado. E aí isso ajuda... O britânico, né, que o pessoal fala. O britânico. Exatamente. E tanto que não é aceito na justiça, a depender da empresa, não é aceito, porque ninguém chega pontualmente e sai pontualmente. E isso ajuda como prova de horas extras. Eu tenho clientes que guardou aqueles bloquinhos cheinhos dos papelzinhos, quase apagando, para poder comprovar que fazia inúmeras horas que fazia o ponto. Ou caso a empresa obrigue que a pessoa vá lá, faça o ponto e volte e sente na sua cadeira e continue, tem uma testemunha e essas coisas. Só que isso era uma dificuldade, antes de existir o cenário home office, o vendedor externo. O vendedor externo sempre teve dificuldade de comprovar que ele, igual a gente fala de geolocalização, né? Comprovar que ele esse tempo todo estava trabalhando pela empresa, fazendo o percurso que tinha que fazer para vender os produtos, para visitar cliente e tudo mais. E ele não tinha como comprovar que estava à disposição da empresa nesse tempo todo. E hoje, com essa ferramenta de geolocalização, ele consegue comprovar. Então, tem pontos positivos e negativos, a depender de como é usado. É interessante, né? Porque até dispositivos para marcar ponto, né? Entrada e saída pelo celular. E já vi situações assim da pessoa tendo que tirar foto para mostrar que ela que estava ali marcando aquele ponto. Até onde isso pode invadir a privacidade de uma pessoa? Doutora Jamila. Né? Então, o ponto, ele é um jeito mais comum de marcar o horário do empregado, né? Então, com essas novas tecnologias, softwares, tudo, acaba que a empresa hoje tem outros meios de monitorar o empregado e ele também pode se utilizar dessas ferramentas caso ele entenda que aquele ponto não estava condizente com a verdade, né? Da realidade do dia a dia dele. Então, a empresa ela se utiliza de várias novas ferramentas, mas que também lá na frente ela pode ser usada contra eles, né? Porque se o funcionário pede para que sejam esses meios utilizados, vai verificar que o ponto ali foi batido, mas que pelo controle lá da empresa no computador ele ficou trabalhando por mais várias horas, entendeu? Então isso aí realmente está tendo essa dificuldade para as duas partes, como também o benefício. Com certeza. Vamos fazer um intervalo do nosso debate. Estamos falando sobre o controle dos empregados por meios digitais. Estamos falando sobre as ferramentas desses controles. Estou aqui com o Dr. Fabrício Moreno Furlan, doutora Jamila Borraceni e também a doutora Bruna Cardoso. E já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça 95. Revista Justiça. Debate.
Estamos falando sobre o controle dos empregados por meios digitais, estamos falando sobre direito à intimidade, vamos abordar mais temas ainda envolvendo tanto a tecnologia como o dia a dia desse trabalhador. Estou aqui com o Dr. Fabrício Moreno Furlan, ele que é doutor em Direito, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, especialista em Direito Empresarial, advogado, palestrante e também professor. Também a doutora Jamila Borraceni, ela que é advogada trabalhista há 15 anos, pós-graduada em Processo Civil e Direito do Trabalho, e também a doutora Bruna Cardoso, advogada e professora do Direito do Trabalho. Doutor Fabrício Moreno Furlan, o senhor tem aqui uma relação de tópicos interessantes que envolvem esse trabalho, né? Mas falamos muito do digital. Mas falando dessa questão da privacidade das pessoas, o que podemos falar sobre as revistas íntimas, né? Porque de vez em quando aparece aqui a pauta da Rádio Justiça, situações constrangedoras até. E envolvendo até a questão de câmeras, por exemplo, temos situações em que câmeras são instaladas em locais assim indiscretos também, né? Sim. Com relação à revista, o curioso é que a CLT teve uma reforma e quando foi feita essa reforma, foi feita visando a proteção à mulher no trabalho. Então, o dispositivo que trata, curiosamente, fala da proibição da revista às empregadas. Obviamente, isso evoluiu, né? E a jurisprudência entende que homens e mulheres não podem ser revistados. A grande questão é o que seria a revista íntima, e eu volto para aquela ideia da intimidade. A revista, obviamente, é feita em proteção ao patrimônio da empresa, e isso é o que justifica. Mas a revista íntima é aquela que atinge a intimidade do empregado, que normalmente vai se caracterizar pelo empregado ter que se despir, ainda que parcialmente, ou se ele tiver, assim, contato com essa pessoa que está revistando. Há cerca de 2 semanas teve um caso em que uma funcionária de uma loja no aeroporto de São Paulo, ela era revistada. As lojas do aeroporto são bastante valiosas, né? Então elas comercializam canetas, perfumes, coisas que são pequenas e muito valiosas. E ela era, como funcionava a revista? Ela era, digamos assim, impessoal, não era escolhida, mas todo mundo passava por ela. E na hora da revista, o segurança entregava a cada empregado um bastão, que era o bastão com detector. Então nem ele próprio fazia a revista. Era o empregado que fazia. Veja, num mundo ideal de dignidade, nenhum de nós gostaria de passar por esse constrangimento. No entanto, pesando, como disse a doutora, a questão dos princípios, nada é absoluto, o Tribunal de São Paulo, em 2º grau, confirmou que não havia constrangimento, porque não caracterizaria a visita íntima, a revista íntima, haja vista que o próprio empregado é que fazia isso em si, e o objetivo era a proteção do patrimônio do empregador. Mas tinha alguma câmera também filmando todo o movimento ou não? Então, é interessante, né, a questão das câmeras. Se a câmera for uma câmera geral da questão de segurança, me parece que seria até uma proteção para o empregado, para que essa revista não seja feita de uma maneira constrangedora, né? Então, não vejo problema. O problema é sempre com relação ao posicionamento das câmeras, né? Então, se a câmera não mostra nada além do que tem que mostrar, que é a proteção ao ambiente seguro do trabalho, não há problema. O que não pode é querer mostrar partes do empregado, um ângulo ruim, entrada de banheiro, dentro do vestiário, por aí. Doutora Jamila. Inclusive, há várias decisões do TST, né, que quando essas revistas são feitas de forma indiscriminada e sem contato físico, realmente não está infringindo a dignidade, a intimidade do funcionário. Então, hoje em dia, já temos vários, tem esses scanner, esse detector, né, raio-x, tudo para tentar resguardar a intimidade dos funcionários. Então, mesmo assim, vira e mexe, a gente acaba vendo algumas bizarrices nesse sentido, né? Empresas que continuam fazendo pessoais, né? Essas revistas pessoais, até mesmo os objetos dos funcionários, eles não podem ter contato. Se você quer ver a bolsa do funcionário, você pede para que ele abra, ele que vai mexer nos objetos dele. A empresa não pode colocar ninguém para mexer nos objetos pessoais. Isso também pode infringir a dignidade do funcionário, entendeu? E professora Bruna, os limites então das revistas? O que regulamenta? Temos lei, CLT fala alguma coisa? Mas é julgado os entendimentos, porque vai levando o contexto, o caso concreto. Como o doutor bem disse,
Quando é uma situação em que a empresa comprova que foi feito um protocolo menos invasivo possível e de tal maneira consiga ainda resguardar o patrimônio, como tem maneira de empresa que são 1 ou 2 pessoas que faz essa revista é feita pegando na pessoa, faz aquelas filas enormes, então dá trabalho para entrar e sair da empresa. Vendo. Todo mundo vendo. E vira de costas, levanta o braço, e levanta o pé, e abre mochila. E é um constrangimento. Então, a pessoa já fica chateada de ter que passar por aquilo ali toda vez que acontece. Tanto que muitas pessoas, quando vai brigar na justiça, entrar com uma reclamação trabalhista, pede isso, que seja reparado o dano. E aí o juiz, no caso concreto, precisa estar analisando esses contextos. Uma situação que também gera muito constrangimento, acontece muito com empresas de telemarketing, porque eles limitam a ida ao banheiro. Empresa, por exemplo, de situação de supermercado, que demora a liberar uma caixa e ir ao banheiro. E eles controlam por meio de câmera do local quantas vezes essa pessoa vai ao banheiro, quanto tempo durou para ela voltar. Isso é permitido? Não é permitido. Porque é algo que é saúde. Se a pessoa ficar segurando, dá um problema de saúde na pessoa. E isso geraria ainda mais custos para a própria empresa. Então, às vezes, falta orientação do empregado sobre o direito dele de ir ao banheiro, quantas vezes ele precisa ir, quanto também falta uma orientação preventiva para a empresa sobre como lidar com essa situação. Pois é, doutor Fabrício, até recentemente tivemos uma notícia que uma empresa foi condenada justamente porque a funcionária ficou tanto tempo ali sem poder ir ao banheiro que ela acabou urinando no próprio local de trabalho. E os limites desta imposição sobre... tem limite para ir para o banheiro ou não? Sabe que vocês acabam me fazendo lembrar da questão não só de ir no banheiro, mas, por exemplo, para fumar. Olha que interessante. A gente está num mundo hoje que, se todo mundo debatesse aqui a questão do banheiro, até a empresa que estabeleceu o limite ia dizer, não, isso é um absurdo, né? Todo mundo ia dizer que isso está errado e que talvez o procedimento deveria ser revisto. Embora, claro, a limitação ao uso do banheiro será pensada na produtividade e não sobrecarregar os demais empregados. Mas alguns clientes meus, eles têm esse problema com relação aos empregados fumantes. Porque a gente está vendo num mundo que é complicado, né? A pessoa tem que ter um espaço específico para fumar, ela vai ter que andar bastante, sair do posto de trabalho. E acaba a empresa dizendo, o que eu faço com isso? E é curioso, porque você responde para o empresário, você fala assim, mas a pessoa ela vai fumar porque ela depende, ela precisa do cigarro, né? Você não vai curar o vício no cigarro do empregado proibindo ele de fumar. E daí a gente vê que o que as empresas conseguem fazer é criar limitadores para que o empregado, por exemplo, não vá em grupo. Porque eu até brinco, eu falo assim, os fumantes são pessoas mais sociais, porque elas vão juntas, né? Então fala, eu vou fumar, eu também vou. Até o que não fuma vai, começa até a fumar só para aquele momento de descanso. E é uma situação curiosa. Eu, quando trabalhei para algumas empresas dando consultoria, o que eu fazia, eu criava alguns tipos de limitadores com relação ao cigarro para evitar que os empregados fossem, então, em grupos fumar. É o máximo que pode ser feito. Agora, limitar quantas vezes você pode fumar por dia, quantas vezes pode ir no banheiro por dia, ou ainda que seja um controle velado por câmeras, etc., eu entendo que ofende a intimidade do empregado. E sobre esses controles, doutora Jamila? Ir ao banheiro, câmeras? De fato, não tem como a empresa limitar essas idas, né? Como os advogados aqui já exaustivamente falaram, é algo fisiológico do funcionário, né? Ele precisa, de fato, são necessidades. Então, a empresa que faz isso, ela realmente está ferindo totalmente a dignidade da pessoa, entendeu? A funcionária que você disse que acabou fazendo, né? No próprio local de trabalho. Gente, que constrangimento. Isso aí. E o pior que até hoje a gente vê, principalmente esse pessoal de telemarketing também, né? Fica bem limitado. Então, assim, e eles ficam observando, realmente, eles perdem o sentido das câmeras, né? Que é para... Eles têm que ver se a pessoa está produzindo, né? E não ficar se apegando a essas peculiaridades de cada pessoa. E cada um é de um jeito. Alguém vai várias vezes, alguém não vai ao banheiro, não sente ou não são viciados, né? Tem essa dependência química do cigarro, outros não têm. E se a empresa não permite ele fumar, ele vai render bem? Não vai, ele vai ficar ali ansioso, tudo. Então, assim, e tem que ter o bom senso do funcionário. Caramba, eu não vou sair 10 vezes para fumar, né?
também não vou lá para aproveitar para ficar batendo papo. Então, assim, tem que ter todo esse equilíbrio. Não pode, a empresa não pode invadir, né, a intimidade deles, e eles também têm que ter esse bom senso com a empresa, porque prejudica financeiramente a empresa, né? Diminui o rendimento, vai um monte de gente, ao invés de ficar 5 minutinhos fumando, fica lá meia hora conversando, papeando cada vez que vai. Isso aí pode ser controlado, então, esse tempo, meia hora papeando, saída de grupo, o que diz a lei? A lei em si não fala nada, não tem uma lei específica proibindo, né? Mas tem decisões nesse sentido que tem que ter essa... Não pode ser algo desproporcional. Você vai parcimônia. Tem que ter essa parcimônia, né? Inclusive, eu lembro as histórias vão surgindo, a gente vai lembrando de exemplos. Né? No passado, eu conheci uma empresa que o patrão fazia questão do garçom ir servindo café mesa por mesa para evitar justamente esse movimento de ir até a Copa. É algo desse sentido, verdade. Né? Que você vai na Copa e pronto... Né? Um monte de gente lá e fica conversando e lá vai mais um tempo todo mundo ali. Deixa eu trazer um outro ponto também envolvendo tecnologia, né? Mas é um assunto até muito antes da própria pandemia. Monitoramento de e-mails, doutora Bruna. O e-mail da empresa, ele pode ser monitorado? O e-mail da empresa pode ser monitorado. Mas o e-mail pessoal da pessoa não. Só que o e-mail da empresa, ele precisa ser monitorado para saber se está sendo utilizado para aquele determinado fim. E se o cliente está sendo tratado conforme o protocolo daquela empresa. Às vezes, a pessoa foi rude, às vezes deixou esperando tempo demais e desistiram da compra e a empresa sofreu um prejuízo. Aí, nesses casos, sim. E o senhor, doutor Fabrício, o que pode dizer sobre esse monitoramento de e-mails? Né? Porque nas suas consultorias, acredito que seus clientes devem perguntar, e aí, eu posso monitorar, não posso? Então, eu gosto da doutora Bruna porque ela tem um cenário tão bacana, tão ideal, mas olha, eu penso um pouco diferente, doutora. Eu acho que quando a empresa entrega os meios de produção e está aqui o equipamento entregue pela empresa, e ela alertando que aquele computador ele vai ser, digamos assim, espionado, porque a gente chama softwares espiões, eu entendo que a empresa pode ter um controle que extrapola o e-mail corporativo. Eu sei que o que eu estou falando é bastante polêmico, mas é porque imagine que o empregado, durante o contrato de trabalho, tem por meio de e-mail mensagens que podem ofender outras pessoas, mensagens de cunho pornográfico, assediando outros empregados. Então, eu acho que esse novo mundo das tecnologias permite que o empregador, principalmente se ele alerte, que aquele mecanismo de produção está sendo vigiado. Eu sei que é um ponto polêmico e que não há dúvida que o e-mail corporativo ele é vigiado e que o e-mail pessoal não deveria ser. Mas será mesmo? Eu acho que é uma confusão. Os empregados acabam usando o corporativo como pessoal e isso conduz essa autorização das empresas a vigiarem o controle do e-mail corporativo, né? Mas eu acho que o e-mail pessoal não pode ser completamente livre, as redes sociais totalmente livres, baseado naquela ideia de que o tempo à disposição do empregador está sendo remunerado. Né? O meu discurso ele parece um discurso assim, às vezes totalmente em favor do capital, né? Vamos monitorar e o empregado deixa de existir. Não é isso. Eu acho que no mundo hoje em que as redes sociais e tudo isso são um desdobramento do que a gente é, né? A nossa existência, eu acho que a empresa tem esse poder. Inclusive, se for isso alertado durante o expediente, até mesmo o acesso a redes sociais, etc. Né? Vejo que a doutora Bruna discorda de mim. Que bom, né? Há uma esperança na proteção à dignidade dos trabalhadores do nosso país. Mas eu tenho uma visão assim que isso é mais possível, esse controle, sim. Principalmente ser alertado. Doutora Jamila, por favor, também se posicione. Eu particularmente fico mais com a doutora Bruna também. Eu acho que por mais que o instrumento seja, né, corporativo, eu acho que deve ter essa limitação de não se invadir os e-mails, as redes sociais do funcionário, se utilizar disso para isso, entendeu? Acredito que se tivesse alguma suspeita, alguma coisa nesse sentido, poderia sim verificar essa possibilidade, mas em regra, assim, por si só a empresa está fiscalizando e acessando, porque você acessou um minutinho sua rede e passa a ser da empresa todo aquele acesso, eu também entendo que não. Só em complementação, o que eu defendo é que durante o tempo de trabalho haja essa fiscalização
em nome da produtividade e tudo mais. Evidente, você tem um computador e esse computador, ou o celular, né? Que agora quem trabalha no mundo corporativo às vezes não tem nem o celular, ganha o celular da empresa, recebe, ganha não, né? É um comodato, é um mecanismo para poder estar sempre à disposição. E daí, se de um lado eu entendo como ilegal a empresa querer que o empregado seja sempre à disposição e às 9 horas da noite ele ser convocado para responder um chamado, e se não responder, vários chamados, precisamos dessa resposta. Eu acho que isso é uma invasão da intimidade. Por outro, esse mecanismo durante o tempo de trabalho, ele visa o trabalho, né? E não estou dizendo que isso é o ideal. Eu acho que é assim que tem se posicionado as novas correntes que cuidam da matéria. Eu, assim, por essência, numa questão moral, fico com as doutoras. Entendo que essa posição de proteção da dignidade da pessoa, intimidade e tudo mais. Mas eu acho que a corrente que está se formando é de que durante o tempo de trabalho essa fiscalização pode ser mais, como disse a doutora Jamila, invasiva. Doutora Bruna, quer fazer o seu contraponto agora? Eu quero. Tem uma situação em que essa fiscalização, por exemplo, das mensagens, da cobrança, tipo, você fez, recebe um e-mail, recebe uma mensagem, e aí você tem que mandar uma foto, uma coisa, prova um vínculo empregatício. Hoje estamos numa era que toda empresa quer se livrar disso. E aí eles falam, não, você está sendo contratado como uma PJ, um prestador de serviço, abrir um MEI para isso. Só que a gente consegue ver, por exemplo, que quando uma empresa, a pessoa você tem autonomia, liberdade de horário, só que a empresa fica cobrando. A empresa cobra se você começou naquele horário, se você está participando da reunião, se você já entrou no link, se você respondeu aquele cliente, se você isso, você aquilo. E essa cobrança consegue o funcionário, a pessoa, quando entrar na justiça, comprovar que ele, sim, tinha vínculo empregatício, porque tinha essa subordinação, porque havia esse controle. E aí essa situação, quando naquele momento é sofrido, mas depois você consegue o reconhecimento do vínculo. Eu não iria nem evoluiria tanto na pejotização. O próprio empregado que tem cargo de confiança, eles se utilizam muito disso. Às vezes a pessoa nem tem essa liberdade toda de uma confiança, mas eles se utilizam para não pagar hora extra. Acaba que eles ficam, né? Abusam do horário da pessoa e ficam mandando mensagem de noite, de madrugada, seu chefe fica te cobrando, né? Então, isso aí realmente pode ser uma ferramenta que você pode utilizar para demonstrar que você tinha um controle, se você não responder naquele horário, entendeu? Então, acaba que isso pode ser utilizado, sim, pelo funcionário para pedir hora extra, demonstrar que ele estava ali fiscalizando onde é que você está, né? Que horas, o horário que terminou de trabalhar. Então, acaba que até o próprio cargo de confiança pode se utilizar isso. Doutor Fabrício, quando falamos nessas trocas de mensagens, o que vem à mente primeiro é o WhatsApp, né? Mas temos tantos outros aplicativos, né, de conversa, e o empregador, no caso o patrão, ele pode exigir, mande a sua localização para mim aqui agora em tempo real. Pode ou não pode? Nossa, que situação interessante, né? Porque é assim, pedem, né? Pedem o tempo todo quem trabalha de forma externa, né? Eu tenho clientes que trabalham, por exemplo, na construção civil ou vai trabalhar em uma obra específica, mandam uma equipe, eles querem ter certeza de que essa equipe chegou, está no meio do caminho, onde está, e pedem o tempo todo. A pergunta é se pode, né? E eu entendo que, como a gente conversou agora há pouco, há uma regulamentação do Ministério do Trabalho permitindo o controle de jornada por celular, em que se manda uma foto do empregado, a geolocalização na hora que ele bate o ponto da entrada e da saída. Vejam, já é um passo. É como se a empresa pudesse ter certeza de que o empregado está no local de trabalho na hora que ele bateu o ponto da saída, que ele já não está pronto em casa, que tomou banho. É uma certa invasão. É uma invasão baseada na desconfiança de que o empregado não está, né, tá sempre querendo enganar o empregador. Então, essa questão da geolocalização do empregador ficar pedindo do empregado, me parece que é algo que, digamos, já é aceito. Veja, um caso interessante é com os transportes, né? Eu já vi casos de os motoristas de caminhão. Eles têm uma geolocalização assim, tão avançada por conta do risco de roubo de cargas, que se eles estiverem numa estrada e o Waze mostrar um acidente, eles desviarem, há uma chance gigantesca do caminhão parar. Porque remotamente bloqueia um caminhão e ele fica ali preso, sem ter o que fazer, colocando até o trabalhador em risco.
Por quê? Porque a geolocalização é presente e é o tempo todo para ver, mas por que você trocou? Ele vai ter que entrar em contato com a empresa para controlar onde ele anda. Então, assim, claro, no motorista de caminhão há uma justificativa na questão de segurança, mas se você perguntar aos motoristas de caminhão, eles se sentem completamente invadidos, porque eles falam, poxa vida, eu entendo do assunto, eu estou pegando um atalho e a empresa desconfia sempre de mim. E também a monitoração do som ambiente dentro da cabine, é outra situação, né? Saber o que está acontecendo, microfones, Sim, né? Exatamente. A porta é fechada, a parte de trás é fechada. Veja, por exemplo, de uma empresa grande aí, que eu tenho um caso que eu cuido, que é uma empresa tem lojas no Brasil inteiro. Como funciona o transporte das mercadorias? O motorista não acompanha nem o carregamento. O que traz para eles até constrangimento. Se o motorista ele fala, poxa, não confio em mim, então o motorista fica longe do caminhão no momento em que são colocadas as mercadorias. É lacrada a porta do baú. É lacrada, ele não acompanha o lacre. Outros funcionários fazem isso. Ele entra, tem aquela tela, fecham a porta. Obviamente ele não está preso, ele pode sair. Mas se ele abrir a porta num lugar não combinado, também vai travar o caminhão. Ele não pode abrir a porta, ele está preso. E ele atravessa, vai de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Vai indo, vai indo. Chegando lá, ele vai parar num lugar específico, vai ser aberta a porta sem ele acompanhar, ele não pode acompanhar o deslacre, digamos assim. Sai as mercadorias, dão um ok, ele não acompanhou se havia de verdade a mesma mercadoria. Volta, de novo é lacrado e ele volta com o caminhão vazio. Curioso é que motoristas que trabalham assim são considerados autônomos, né? E veja, eles são super subordinados e absolutamente todos os motoristas que eu tenho conhecimento que entraram com ações em casos como esse, todos foram derrotados, não conseguiram vínculo de emprego. Situação que eu acho curiosa, porque para mim a subordinação é presente em 3, 4 partes do que a gente conversou agora aqui em alguns segundos. O avanço tecnológico, doutora Bruna, trouxe alguma precariedade então para esse trabalho da pessoa? É para o PJ, é freelance? Assim, como você pode ver, a sociedade brasileira tem uma quantidade absurda da informalidade. Por quê? Porque você precisa sobreviver. E aí o trabalhador, o elo mais fraco, ele aceita a proposta que for, desde que ele consiga o trabalho. Então as pessoas abrem mão do direito dela. E aí para quê? Para que ela consiga o dia a dia. Ah, mas e o futuro? Para uma aposentadoria? E o amanhã, por um acidente? Uma doença ocupacional, está desamparado. Por quê? Porque o brasileiro também não tem o hábito de ele, sozinho, ir lá e contribuir. Então, fica completamente desamparado. O trabalhador, ele fica de ponta a ponta prejudicado numa situação dessa, sim, em que ele não se vê como empresário, ele não tem um capital crescendo como empresário. Ele é apenas um trabalhador informal que trabalha com uma empresa. É muito, muito surreal a situação. Estamos acompanhando também os aplicativos, né? Os aplicativos de serviços, de entrega, até de diaristas. O que podemos dizer sobre esses aplicativos? Também é uma forma de precarização? Bastante. Doutora Jamila? Sim, com certeza. Porque, como disse a doutora Bruna, a pessoa precisa trabalhar. Ela fica meio que refém dessa situação. E hoje em dia você está vendo até que, com a modernização, até os próprios tribunais estão tendenciosos a não gerar o vínculo em várias situações, né? Então, realmente, eu entendo que está tendo uma precarização também da mão de obra, por um lado, né? Mas, por outro, o mundo moderno, os países de primeiro mundo, tem muito disso também. Sim. Essas plataformas digitais, elas são interessantes porque você trabalha para alguém que você não sabe nem quem é. Então, não há um chefe. E é isso que faz os tribunais ficarem assim receosos de reconhecer a subordinação. Claro que os que defendem a subordinação falam de uma subordinação algorítmica, que falam que você é subordinado às diretivas, aos comandos eletrônicos das plataformas. O que é curioso, então a gente tem que rever o que a gente chamaria de subordinação do artigo 3º da CLT, que a gente imagina a figura do patrão dando ordem e você obedecendo. Então a gente vê cada vez mais essas plataformas, esses mecanismos digitais oferecendo esses tipos de trabalhos e aparentemente completamente autônomos, mas com uma série de exigências. Então, você vai trabalhar em entregas de um aplicativo X. Parece um bom negócio, mas o equipamento é seu. O veículo é seu, você compra um caminhãozinho e começa a fazer entregas. Daqui a pouco, essa empresa ela fala assim, olha, só que você tem que adesivar o caminhão. Daí você coloca adesivos com o nome dele, o caminhão tem que ser da cor dele. E você, quando compra uma mercadoria, você jura que quem está entregando é aquela empresa, mas não é. É uma pessoa que está ganhando X reais por entrega
E tudo, né, daqui a pouco está até uniforme. E os tribunais entendem que não há uma subordinação porque há um pequeno elemento. Essa pessoa ela tem a liberdade de se organizar de quantos dias vai trabalhar, quantas horas, etc. E quanto mais trabalha, mais ganha. Então, visto por esse aspecto, parece não subordinado. Mas a gente enxerga, nós que somos do ramo, né, que há uma subordinação, ainda que seja a um ambiente virtual, a um dispositivo, a uma plataforma digital. Doutor Fabrício, continuo com o senhor trouxe um outro ponto aqui fora do ar quando estávamos conversando de empregos que também estão utilizando cada vez mais a tecnologia. O senhor estava falando aqui para nós sobre, deixa eu ver aqui o termo usado, fazendas de cliques. Explica para a gente isso, por favor. Pois é, agora está sendo criado o chamado microtrabalho. Porque, na verdade, a gente pensa que tudo são os bots, né? São os robôs. E não é verdade. Existe uma falsa automação. Existem coisas que tem que ter humanos por trás. Isso faz com que criam-se microtrabalhos de 3 tipos. O primeiro é para treinar os robôs. Então, os carros são autônomos, né? Autônomos. E esses carros que dirigem sozinhos, etc., eles são treinados. Treinados por quem? Por pessoas. O país número 1 em treinamento desses carros é a Venezuela. É o número 1 do mundo. Tem um monte de gente lá dirigindo para poder treinar os carros. O segundo tipo desses microtrabalhos, veja, são pessoas que são autônomas, são digitais, elas não conhecem nenhum empregador, imagina, na Venezuela, e cuidando, obviamente, de algo que é da parte norte do mundo, né, onde estão os países ricos. A segunda coisa são os moderadores de conteúdo, que talvez seja considerado o pior trabalho do mundo. São pessoas que trabalham nas plataformas de vídeos, etc., que chegam a ver 120 vídeos por dia com coisas horrorosas, violência contra crianças, mulheres, etc., e elas é que controlam. Então, quando a gente fala da liberdade de expressão e controle das mídias nas redes sociais, é um debate, assim, eu diria até imaturo, quando alguém diz, nossa, quem é a plataforma tal para controlar o que é posto? Aquela plataforma está controlando o tempo todo, não à toa. Se a gente entrar numa rede social que tenha vídeos, a gente não vai enxergar um vídeo de violência, porque alguém viu aquele vídeo e controlou. E o terceiro, que é o mais curioso, é aquele do microtrabalho das pessoas que impulsionam outras redes sociais, das subcelebridades ou celebridades. Então, são pessoas contratadas. A gente até conversou fora do ar, poxa, no Brasil, pois é, no Brasil tem empresas que oferecem serviços, 3 empresas, inclusive são bem grandes, em que a pessoa se dispõe a trabalhar para elas. Então, ela cria contas fakes, né, contas mentirosas, porque se ela fizer só a conta dela, ela não vai ganhar dinheiro suficiente. Então, ela começa a gerenciar várias contas, ela cria imagens de pessoas falsas, cria comportamentos falsos, e por meio dessas contas ela consegue fazer curtidas conforme for remunerada, ganhando alguns centavos por curtida. Fala que isso é talvez um dos piores trabalhos do mundo, porque quem enxerga fala que interessante, mas não, a remuneração é muito baixa, e a pessoa realmente ela não tem um contato, ela não tem um ambiente de trabalho, né? Não há como evoluir. O que ela faz é clicar o que é mandado que ela faça, né? Então é algo muito triste, e o curioso é que é assim, onde estão essas fazendas, né? Elas estão na parte sul do globo e elas atendem os interesses das empresas que estão todas na parte norte do globo, né? As empresas de tecnologia estão todas no norte, e essas pessoas que ajudam os robôs a treinar ou ajudam a fomentar os sites estão na parte sul do globo, né? Que mostra mais desigualdade ainda no nosso planeta. É complicado, né, doutora Bruna? Qual a perspectiva, né, com esses trabalhos novos aí com a tecnologia? Eu fico assustada. Assustada. Porque há tanta coisa. Quando eu estava dando aula de LGPD, eu falava muito isso, que muitas vezes você é completamente vigiado. Na rede social, no site, no Google, você pode ver, você pesquisa um produto, você está em outra coisa, nada a ver, aparece embaixo os produtos em cores diferentes, de lojas e tal, porque tudo é patrocinado, tudo tem esse... montam assim, vai atrás mesmo do consumidor. E o consumidor pensa que está livre. A pessoa fala assim, internet é terra de ninguém. Pelo contrário, tem muitos donos. E a gente que está passeando nos territórios alheios. A gente quem? A gente que não tem o conhecimento disso. O conhecimento de tantas informações que a gente fica passando. E hoje, por exemplo, igual esses trabalhos, muitas pessoas não sabem nem o que está fazendo. Nem aonde, que consequência o trabalho da pessoa gera. E o ambiente de trabalho, as pessoas são muito mal informadas.
As pessoas não são informadas como o trabalho é feito, para que é feito. E a gente fala muito isso de tempos modernos, de Charlie Chaplin, que ele só apertava uma porquinha. Esse trabalho, como você estava descrevendo, é a mesma coisa. Você está fazendo aquele clique ali, você não sabe o que você está fazendo. E aonde que vai o final da produção toda. Então, é muito assustador, porque há muita coisa que a gente completamente desconhecia. Eu não tinha nem noção que existia isso. A gente já ouvia falar, né? Chegava assim aquelas imagens de vários celulares, um do lado do outro, todos conectados, e aquela fazenda, né, que eles chamam de cliques, mas a gente não esperava que isso chegasse aqui ao país, e já temos então essa realidade. Mas e o futuro? O que a senhora vê assim, doutora Jamila, nessa relação emprego com o futuro, com novas tecnologias? O que teremos assim de futuro? Com relação a esses novos trabalhos, né? Está realmente desestimulando esse pessoal a procurar um emprego decente, né? Está tendo uma precarização, então realmente é bem preocupante. Eu até lembrei que eu tinha uma moça que trabalhou na minha casa e às vezes ela não fazia as coisas e ela dizia, porque eu estou ganhando dinheiro assistindo uns filmes. Tem alguma coisa assim, você assiste alguns filmes e você vai ganhando dinheiro. Então, assim, ela prejudicando o emprego dela, né? Que ela está ali recebendo salário, tudo, para ficar nessa precarização, achando que está ganhando dinheiro, porque é muito pouco, mas para quem tem pouco ou não tem nada, isso já é muito, entendeu? É uma a mais, né? Para ela era uma a mais, mas para outros já é muito. Então, realmente, é preocupante. Eu acho que realmente precisa ter uma interferência em relação a isso, limitações, né? Eu sei que as pessoas querem essa liberdade, né? Mas realmente precisa ter limitação. Porque às vezes o que nós encontramos são esses relatos, né? O trabalhador, o funcionário fica mais tempo no celular e rede social do que exercendo a sua própria profissão, do que ele foi contratado. Então, o empregador, ele tem direito de coibir isso, então, doutor Fabrício? Eu entendo que tem. Quando a gente fala algumas coisas do tipo... Vale uma justa causa também, isso ou não? Então, veja, se a gente colocar um regulamento na empresa de que não pode acessar redes sociais, ou que não pode entrar com o celular, ou coisas do tipo, e o empregado fizer conduta desse tipo, me caracteriza desídia. Desídia é habitual, não é instantâneo. Então, uma vez que ele foi flagrado, não vai ser mandado embora por justa causa. Eu sugeriria algumas advertências que conduziriam na repetição do comportamento numa justa causa. E essa empregada ficou lá na sua casa, doutora Jamila? Acabou que a gente não tivemos nada assim, né? Mas rescindimos o contrato. Infelizmente é o que acaba acontecendo também, né, doutora Bruna? As pessoas acabam confundindo muito, né? E virou uma praga também, né? As redes sociais, o acesso ali é algo impulsivo, né? Que a pessoa não se controla e as empresas têm os seus direitos. Mais difícil do que o cigarro. O doutor estava falando das saídas para o cigarro. Tem gente que precisaria das saídas para o celular, porque a dependência é constante. Haver coisas que não acrescentem nada, precisa ver. Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu não estou atualizado. Atualizado do quê? Às vezes é atualizado do vídeo de uma pessoa dentro de casa fazendo alguma coisa. Moça, isso não é notícia. E aí a pessoa está assim, é um vício constante. Pode ver criança, gente. Tem criança que não dá conta de assistir uma aula na escola, mas passa o dia inteiro vendo 1000 coisas no celular e não sabe ainda nem ler, mas sabe botar todo tipo de vídeo no celular, e é desse jeito. E já que estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, uma das coisas que foram detectadas aqui durante uma das entrevistas é que a psicóloga falou, esse ritmo acelerado, né, das pessoas ali naquela piscina infinita, né, que são as redes sociais, gera tanta expectativa, tanta ansiedade de crianças que já não enxergam o futuro e por isso tendem a ser uma tendência suicida. Algo muito grave que precisa ser feito até dentro do direito do trabalho, né, doutor Fabrício? Nossa, muito interessante. É verdade. É a busca do imediato, do prazer imediato, né? E é um prazer que nunca é completo, porque é um vídeo que vai indo para outro, e a gente vê que as crianças realmente elas não conseguem assistir mais um desenho animado de 1h30. Elas realmente querem ver vídeos de 15, 20 segundos, sei lá quanto tempo são, até menos, porque eles querem esse resultado imediato. Deve funcionar no cérebro da gente, não sou um expert, como algo que dá uma saciedade, um prazer, né?
Hoje está tudo tão fácil, né? Eu lembro da minha época que a gente esperava a hora do desenho começar. Hoje você vai lá, maratona logo a série toda. Sim. Por semana. Lembra? Cheio de intervalo. É tudo muito acelerado. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Quero começar agradecendo e partindo para as considerações finais. Começo com a doutora Bruna Cardoso, advogada, professora do Direito do Trabalho. Obrigado por estar conosco aqui, estreando na Rádio Justiça. Até uma próxima, doutora Bruna. Até eu que agradeço. Foi um privilégio estar na presença de vocês. Eu fico logo eu. Muito obrigada. Foi incrível a oportunidade. Também agradeço a doutora Jamila Borraceni, ela que é advogada há 15 anos, pós-graduada em Processo Civil e Direito do Trabalho. Doutora Jamila, obrigado também pela estreia aqui na Rádio Justiça. Obrigada, Sérgio, pelo convite, né? Fiquei lisonjeada e espero que, né, esse debate nosso tenha contribuído para os ouvintes, contribuiu muito até para a gente aqui mesmo, né? Então, obrigada e espero mais uma vez ser convidada. Muito, com certeza. Doutor Fabrício Moreno Furlan, ele que é doutor em Direito, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, especialista em Direito Empresarial, advogado, palestrante, professor. Já fiquei sabendo que o doutor Fabrício vai participar de um programa da TV Justiça falando sobre trabalho infantil, junto com o professor Hidalgo. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Também sua estreia aqui conosco, né? Também minha estreia. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom conversar com as doutoras, com você, Sérgio. E vamos acreditar aí que as tecnologias, elas vão permitir que a gente continue tendo um mundo com qualidade, né? Sem ofensa à dignidade de cada um de nós. Muito obrigado aos nossos convidados. Lembrando que esse debate vai ficar disponível também para ser assistido lá no YouTube quando quiser. 9h42, intervalo. Já voltamos daqui a pouquinho, já voltaremos com o giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.